A paz do Senhor, adolescentes! Um bom dia para vocês nesse domingo mais uma vez, aqui para poder lecionar a EBD para vocês. E estamos aqui com convidados especiais, né, nesta manhã. Do meu lado esquerdo aqui está o... Doutor José de... Não. Igor Pedrosa Guimarães. Igor Pedrosa Guimarães. E do meu lado direito aqui está o... O guardião do livro. Aproveitei, não. Cleanderson. Amém. Eu sou o pastor Eric, nós estamos aqui para lecionar na classe dos adolescentes da nossa igreja aqui, Marcos do Evangelho. Então, já quero pedir a você que está aí conosco, dê o seu like aí, né? Comenta no nosso vídeo aí, no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal. Você, visitante, seja muito bem-vindo nesta manhã. Nós, aqui da ADME, temos a honra de acompanhar vocês aqui. Então, escreva no chat e participa conosco e vamos participar dessa aula poderosa que o Senhor tem para nós nesta manhã. Né? Eita glória. Então, aproveitando aqui, Cleanderson, ora para a gente dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, amém. Vamos orar? Senhor, nessa hora nós oramos a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos, ó Deus, para que, ó Deus, nós possamos ter comunhão com o Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, para que a Tua palavra possa nos mudar, possa nos moldar. Ó Deus, que a cada dia nós possamos viver a Tua palavra em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, que não seja somente lermos, mas que possamos a cada dia aprendermos a praticarmos a Tua palavra no nosso dia a dia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós estamos retratando aí a lição de número 3, né, adolescentes, que trata de um tema muito importante aí, que é a respeito de Cristo nos ensinou a compaixão. Então, durante toda a aula nós vamos estar falando sobre compaixão, o que é compaixão, onde Cristo demonstrou essa compaixão e o porquê que nós devemos demonstrar essa compaixão no nosso meio. Então, no trimestre passado, nós já viemos estudando aí sobre o amor, e nesse trimestre também nós estamos ainda estudando sobre o amor. Então, nós vamos estudar sobre compaixão, sobre perdão, amar ao próximo. Então, umas lições muito... que nós aprendemos muito, assim, que vai nos levar a um incentivo muito gratificante, assim, no reino dos céus. Vamos lá, então, para o início da nossa aula, né? Igor, né, Cleanderson? Altas expectativas. Altas expectativas, né? Então, falando a respeito de compaixão, não tem nada que nos leva a relatar e a falar de compaixão sem citar ou sem fazer as citações do nosso próprio Cristo, né? Quando veio aqui na Terra, andou aqui na Terra, esteve presente aqui, demonstrou tanto a compaixão quanto o seu amor. Ele é o próprio exemplo, né? Ele é o próprio exemplo. Ele é a própria compaixão de Deus. Né? Exatamente. Então, nós não vamos falar aqui, nós não estamos falando aqui, né, Igor, de algo que é nosso, né? Nós não estamos falando de algo que nós achamos que é isso. Não, eu estou achando que isso é certo. Não é isso. Nós estamos falando aqui de algo que Cristo mesmo nos ensinou, passando aqui na Terra. Então, esses exemplos que nós vamos seguir. E a Bíblia, ela é bem enfática nessa questão, que ela nos ensina que nós, cristãos, devemos exercer, devemos praticar essa questão da compaixão. Então, essa questão da compaixão deve fazer parte de nós, cristãos. Então, não é algo que nós devemos apenas ensinar, mas é algo que nós devemos praticar. E isso está relacionado na Bíblia aí, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Colossenses capítulo 3, versículo 12 e Zacarias capítulo 7, verso 9 são uns exemplos de que as Escrituras nos deixam para que os crentes devam exercer a compaixão. Isso tem que fazer parte da vida cristã. Né, o apóstolo Paulo fala várias vezes, em várias casas, um monte de igreja: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que a gente faz? Jesus foi muito compassivo, então nós também exercemos essa compaixão. Se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, a gente também exerce a compaixão. Exatamente. Fazendo as citações dessa questão da compaixão, assim, os exemplos que Cristo, no seu ministério todo, por completo aqui na Terra, nos deixou a respeito da compaixão, mas o Evangelho, uma coisa vai nos levando a outra, né, Cleanderson? Ele não para só na compaixão. Então, não é restrito só à compaixão, mas uma coisa vai colocando as outras também para poder fazer a junção
e tudo isso nós tornarmos o cristianismo uma coisa bem santa mesmo, assim, digamos que é uma palavra que realmente não tem condição nenhuma de vir do homem, porque é algo que demonstra o amor de Deus em tudo, né? Demonstra a compaixão de Cristo em tudo. Totalmente além da nossa compreensão, da nossa expectativa, né? Exatamente. Deus, ele sempre supera as nossas expectativas. Exatamente. Você vê, o ser humano tem alguma sabedoria? Tem. Até certo nível o ser humano é sábio, só que Deus é o quê? Onisciente, sabe Exato. todas as coisas. Então o ser humano tem alguma compaixão de si próprio? Existe, algumas pessoas fazem esmolas, dão quantias de dinheiro enormes, mas agora Deus tem outro nível a compaixão dele. Exatamente. Entendeu, adolescente? É desse jeito. Então, essa compaixão nós temos que demonstrar. Como o Cleandro falou aqui, que isso faz parte de um atributo de Deus. E como Cristo passou aqui na Terra, ele exerceu o quê? 12 discípulos para poder, depois dar continuidade nesse exercício que ele foi demonstrando e ensinando para eles. E nós, hoje aqui na Terra, nós somos o quê? Somos discípulos de Cristo. Então, automaticamente, nós temos que demonstrar para as pessoas que estão ao nosso redor, tanto adolescentes, jovens, adultos, isso independente da idade, nós temos que demonstrar a característica e esse atributo que nós pregamos sobre esse Cristo para as pessoas através da nossa vida também. Imagina se nós falamos de um Deus aqui misericordioso, de um Deus que tem compaixão, que tem amor, mas nós não fazemos a demonstração desse caráter, desse atributo. Então, nós estaríamos sendo desonestos, né? Nós não estaríamos pregando um evangelho correto, um evangelho... Porque o próprio Jesus, ele estava fazendo isso, né? Ele estava assim, olha, o que eu estou fazendo, os sinais que eu estou operando, as demonstrações que eu estou ministrando na frente de vocês é para que vocês façam. Exato. Vocês precisam fazer, vocês precisam compartilhar. Isso não pode ficar só entre aqui no meu ministério, mas vocês precisam ir à frente com isso. Tem né? que Espalhar, exceder, né? Espalhar, multiplicar. exatamente. Então essa compaixão, né, Igor, ela tem que prevalecer então na nossa vida aí do cristianismo por completo, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia. E lembrando que a compaixão, ela é diferente só de empatia, né? Que se nós falarmos assim, mas a compaixão tem empatia, ok. Mas se você demonstrar só a empatia, o Igor está sofrendo. Eu vou compadecer, eu tenho empatia dele. Mas o que eu estou fazendo para ele? A compaixão vai além disso. Vai além disso. Vai além. Senão vira só empatia. Mas não, eu sei que o Igor está sofrendo, ok. Mas eu vou fazer o que estou fazendo o quê para ajudar ele? Então tem que ter um ato, A compaixão, ela leva a ação, né? Leva a ação. Tem que ação. ter a ação. Senão vira só uma empatia e vai perder o sentido da compaixão, né? Exatamente isso. Aí no primeiro ponto aí, o autor nos traz aí sobre exatamente que Jesus cura os doentes. Então é uma demonstração assim, no ministério de Jesus. Por onde ele passou nós sabemos. As principais coisas que nós falamos, quando nós relatamos a respeito dos ministérios de Jesus, lendo os evangelhos, é que Cristo, por onde ele passou, ele fez o quê? Curou, libertou, salvou. Isso todo mundo fala, todo mundo faz. Então quando nós relatamos a respeito disso, nós automaticamente temos o comodismo, às vezes, de ser levado por algo só espiritual. E esquecemos da parte física. Então, quando nós estamos falando aqui que Jesus cura os doentes, nós estamos também relatando não só de uma adoração espiritual, mas também de uma parte física aqui. Porque Jesus ele tinha preocupação não só de cuidar do perdão dos pecados, de perdoar os pecados. Ele também tinha preocupação de sarar o físico ali, né? Tanto que ele mesmo prometeu aos discípulos: vocês vão ganhar 100 vezes nessa vida, além do porvir. Tem gente, tem adolescente, jovem também por aí, que fica achando, não, crente vai viver isolado no mato, vai ficar todo barbudo, fedorento, vai se socializar com ninguém, não. A gente vai ter 100 vezes nessa vida, além do porvir. A cura é um exemplo bem prático disso. A gente já está, nessa vida, já está vivendo melhor, além do céu. Exatamente. Assim, é interessante a gente ver esse amor de Deus, essa compaixão de Deus que vai além de tudo, que ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, né? Ele se preocupa com a sua família, com o seu lar, com o seu coleguinha na escola, ele se preocupa com o seu futuro, com a sua carreira profissional. Exato. Ele tem promessas para você quando você crescer no seu casamento. Então, assim, em todas as áreas da nossa vida, a gente vê como Deus se preocupa quando você está doente, nos momentos difíceis, quando você está triste, quando você está depressivo. Então a gente serve a um Deus que ele se preocupa com a gente nos momentos assim que a gente acha que ninguém se importa, que ninguém olha, que ninguém está vendo, né? Exato. Mas Deus, ele está vendo, ele se preocupa conosco e ele quer nos abençoar.
o desejo dele é nos abençoar. Exatamente. Então, quando você falou da questão da encarnação, e logo no início você falou assim, que quando Jesus veio, ele foi uma forma de Deus encarnar, assim, ele veio em carne, tanto é que fala lá em João 1, né, o verbo, né, e o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele veio como homem, e ele demonstrou isso como homem, que era possível nós demonstrarmos essa coisa chamada compaixão. Embora uma palavra pequena, parece simples, mas não é algo tão fácil. Porque não tem como você exercer a compaixão se você não tiver o amor. E para você curar ainda, para você executar essa questão da cura que Jesus executava também, você precisa de uma coisa também chamada poder. Então, uma coisa vai levando a outra. Por isso que eu falo que é complementação. Então, você precisa de uma vida de santificação, você precisa de uma vida de oração, você precisa de uma vida de intercessão, você precisa ter amor, você precisa ter empatia, você precisa ter comunhão, você precisa... Espírito Santo. O Espírito Santo, porque sem isso nada é possível. Então, são uma série de coisas que vai acontecendo para a gente conseguir fazer a junção e dentro desse cristianismo a gente conseguir exercer a real essência do que é o cristianismo em si. Então, quando Jesus ele desce, ele termina ali o Sermão do Monte, a primeira coisa que ele faz ali quando ele termina é exatamente relatar sobre a compaixão. E Mateus relata muito, nós temos aí nos evangelhos sinópticos, vai relatar de formas diferentes, tanto Mateus, Marcos, quanto Lucas, mas aqui falando de Mateus, que quando ele desce, ele vai fazer a cura, né? Depois que ele termina de falar de compaixão, ele vai relatar sobre a cura de um empregado, de um oficial romano, né, Igor? E o Igor vai relatar melhor sobre essa cura aí que exerce e Jesus exerce. Está escrito em Mateus capítulo 8, a cura de um empregado de oficial romano. Na sequência do evangelho de Mateus, quando Jesus entra em Cafarnaum, eles se deparam com o oficial romano que pede uma cura para o seu empregado. A situação desse empregado estava tão grave que ele nem foi até Jesus. Quem foi esse oficial romano que foi lá com a intercessão, por assim dizer, né? Exatamente. Até Jesus. E o que Jesus fez com o empregado? E engraçado que nessa passagem ele relata, tipo assim, Jesus fala assim, não, vamos lá então, vamos usar de compaixão, de misericórdia, vamos lá. Ele se prontificou, né? Se prontificou, vamos lá então. Mas aí o oficial romano ali, o centurião, né, mais conhecido, vai falar assim, não, mas não precisa ir até lá, assim, não precisa chegar até lá. Diga apenas uma palavra que eu tenho fé que meu criado vai ser alcançado pela sua cura. Então Jesus viu ali que dentro dele também tinha algo chamado fé. Então, tá vendo como é que uma coisa vai levando a outra? Porque ele, além de saber que Jesus podia proporcionar para ele, para o empregado dele, a cura, ele tinha fé que a palavra de Jesus poderia curá-lo. Então, não precisou Jesus se locomover de onde ele estava para ir até a casa do centurião. E apesar assim, dele ser um centurião, vamos dizer assim, dele ser uma pessoa financeiramente bem resolvida, mas diante de Jesus, ele se viu uma pessoa assim, totalmente insignificante. Ele se humilhou, né? Ele se humilhou, mas quem sou eu para receber Jesus na minha casa, né? Exatamente. Um oficial romano, um homem que tinha poder, que tinha autoridade, mas ele se colocou ali, ele colocou toda a sua autoridade aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Porque ele reconhecia que ele estava de alguém que tinha uma autoridade muito maior que a dele, né? Tinha um reconhecimento, né, Igor? E essa passagem é interessante porque ela mostra claramente a nossa interação do ser humano com Deus. Ele teve muita fé. E não foi uma coisa sobrenatural, ele foi enchido do Espírito Santo. O Espírito Santo nem tinha caído ainda sobre o ser humano. Ele mesmo teve no seu coração essa convicção, teve essa fé em Deus, aí Deus operou. A gente vê, porque a gente na aula das quartas-feiras vê muito sobre essa interação com o ser humano que o calvinismo tira. Mas só que Deus não, Deus é um Deus pessoal com a nossa vida e a gente interage com Ele com a nossa fé. Exatamente. E essa fé moveu a mão de Jesus, né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se ele não tivesse fé, ele não agradaria a Deus, que é o próprio Cristo, né? Exatamente. Mas a fé dele agradou a Jesus. Jesus ficou admirado com o tamanho da fé dele. Nossa, não tenho visto fé desse tamanho em Israel. Então, tipo assim, elogiou a fé dele. Elogiou, então viu nele que tinha, tipo assim, opa, ele veio aqui atrás de uma cura, então vai, seja curado, então, em nome de Jesus. Ele foi curado, chegou lá, quando ele chegou lá de volta no lar dele, o empregado dele estava curado. Jesus executou ali uma cura, né? Então, são momentos que Deus vai praticando e vai exercendo essa coisa chamada compaixão. E não para por aí, né? Tem muito mais coisa. Tem a respeito também da cura do leproso,
né, o Cleantes? Quando ele cura o leproso chega até ele vai exercer também a cura do leproso. Jesus, quando ele está descendo do monte, né, vem ao encontro dele a caminho, aquele leproso pedindo: Senhor, se tu puderes, se tu quiseres, tu podes me curar, né? Ele clamava, ele pedia ao Senhor. E Jesus falou justamente: não, eu quero. Eu quero. Se você quer, eu também quero, né? Se você quer, eu também quero. Então, seja limpo. Então a gente vê assim, como é bom, né? Assim, a gente servir a um Deus que Ele também quer o nosso bem, né? As nossas demandas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, as nossas causas que nós colocamos, nós levamos diante dele. Ele também tem prazer, né? Ele também quer nos abençoar, ele também quer fazer. Porque às vezes a gente começa a orar por alguns motivos e a gente acha em determinados momentos que Deus não está assim, com os ouvidos assim. Deus tá resolvendo tanta coisa, né? Tem tanta coisa, está muito ocupado que ele está sem tempo para ouvir a minha oração. Mas nós vemos aqui um Deus que ele se preocupa assim de uma forma particular, personalizada, né, com a nossa intimidade, com as nossas preocupações. Ele se preocupa também. Isso é lindo, né? Porque para mim, quando eu leio essa questão de primeiro a pergunta que ele faz, né, Senhor, se tu quiseres, e Jesus falou assim para ele, assim, eu quero. Então tem a questão ali do leproso que chega ali também tendo compaixão, porque ele já não tinha mais onde buscar. E pensa, não era algo só físico. O leproso não sofria algo só físico. Não era só algo que estava demonstrado na pele dele. Imagina o sentimento dele, tinha todo um desgaste, né, emocional. E ele vivia isolado. Isolado. O leproso, ele não ficava na sociedade, ele ficava em uma outra parte, bem excluído. Então, tipo assim, Jesus se preocupa com o nosso físico e também nosso bem-estar, nosso lado social, nossa mente. Todas as coisas são sob o controle de Deus. Imagina a expectativa dele, né, de poder voltar, participar das festas de Israel, dos cultos, poder participar da Páscoa, ir no templo, poder voltar a conviver com a sua família. Então Jesus olha para ele, não vê só a pele, né, mas Jesus olha lá dentro do coração, sabia tudo aquilo que estava ali dentro, todo aquele sentimento, toda aquela tristeza que estava por trás ali. E Jesus era como se dissesse: não, eu mais do que você, eu quero que você seja limpo, né? Exato. Eu quero que você seja curado. Essa demonstração de Jesus, ela é linda. Maravilhosa, né? Porque ele não olha como nós olhamos, né? Por isso que ele demonstra o toque. Ele toca. E não podia tocar no leproso. Se tocasse, contraía a lepra. Ele estava demonstrando que, tipo assim, era algo além do físico, era algo que precisava de um toque. Era algo que talvez ele estava precisando daquilo há muito tempo. Então, imagina, o psicológico dele abatido, querendo ver a família, não podia ver a família, longe de todo mundo que amava. Então, Jesus demonstra para ele ali que, tipo assim, além de te curar, eu tô tocando em você, tô te dando a oportunidade de tocar novamente, de vivenciar novamente. Então, ele é sarado, né? Ele é curado. O olhar de Jesus ali naquele dia é diferente. Todo mundo olhava para ele de uma forma diferente, né? Tipo assim, com desprezo, exato, né? Com nojo, assim, não, sai para lá, você não pode estar aqui, você tem que estar isolado, você tem que estar afastado. Exatamente. Mas ali quando ele encontra com Jesus, né, o olhar de Jesus toca na alma dele. Jesus vai ao ponto de tocar nele mesmo, né? Então é maravilhoso essa compaixão de Cristo. E esse toque físico também é um lado emocional nosso. O ser humano tem essa necessidade do contato. Espero eu que os adolescentes, por exemplo, abraçam os pais deles, né? Mas de qualquer forma, existe esse carinho do calor humano sendo transferido, entendeu? Do contato. E esse homem leproso não vivia isso, há muito tempo. Exatamente. Então tem algo por trás ainda. Não era só aquilo ali, né? Era uma demonstração de compaixão mesmo, né? Jesus se colocou no lugar dele, falando assim: não, eu sei o que você está sentindo. Você não demonstrou em palavras, mas demonstrou no olhar, assim, não, eu sei o que você está sentindo. Então, seja curado. Então, são dois contrastes diferentes. Na questão do centurião, Jesus não foi, mas a palavra de ordem dele de cura foi. Na questão do leproso, o leproso estava presente. Então, Jesus estava presente ali e tocou. Então, tem a questão da cura, que Jesus pode curar, né, Cleantes e Igor? Jesus pode curar, então, tanto com toque presencial, mas também Jesus pode curar com uma ordem, né?
com uma oração de ordem, com uma imposição de ordem. Então, às vezes... Uma palavra, com uma oração. Exatamente. Com uma oração. A gente até dizia, né, Igor, que a oração vai aonde a gente não pode ir, né? Exato. Então, a oração é justamente isso. Então, o poder de Deus não está limitado ao espaço, né, geográfico, à nossa temporalidade. Mas o poder de Deus, ele é infinito, né? Ele é onipotente, realmente. Tá, né? Tá além mesmo, Tá além. Está muito além da nossa compreensão. Não, isso é maravilhoso, né? Então, é saber que Jesus, ao mesmo tempo que ele pode... Por isso que ele fala que Deus ele é onisciente, né? Onipotente e onipresente. Então, às vezes nós tem alguma questão geográfica que às vezes a gente não pode chegar até onde a pessoa está. Mas a gente pode orar para que Deus alcance ela onde ela está. Né? Às vezes a pessoa está longe e às vezes a pessoa pede uma oração, fala assim, por cura. Então, sabe que você pode orar e Deus pode curar essa pessoa pelo poder que Deus te deu para poder orar pelas pessoas, para que as pessoas fossem curadas. Às vezes nós vemos casos de cura, assim, igual a nossa igreja, a gente tem a transmissão, a gente transmite os cultos online, né? Às vezes a gente vê relatos de irmãos que falam que estava com uma necessidade, né? Exato. Assistindo o culto em casa, o mesmo espírito, né, que estava na igreja também estava lá. Operou a cura da mesma forma. Assistindo a EBD online também, Deus opera, não opera? Exato. Bem lembrado, amigo, bem lembrado. Porque a palavra não é nossa, né? Que nós estamos ensinando, que nós estamos falando aqui, ensinando para vocês, adolescentes. A palavra não é nossa, então a palavra ela tem poder, né? Então o poder dessa palavra, ele cura, ela liberta, ela transforma, ela salva, ela executa a sua obra realmente que ela veio para fazer aqui, né? Então esses são os pontos importantes aí do primeiro tópico, né? E você falou de cura, que nossos cultos são gravados, eu lembrei até da nossa cruzada que nós tivemos aí com o pastor Hernani. Bênção pura. Que foi gravado, né? As pessoas levantando, andando, quem não podia andar, gente que 15 anos não sabia o que era andar, foi curado. Se você quiser procurar, está disponível no site da igreja, é só entrar aí, né? Marcas do Evangelho, você vai ver lá, em 2022, cruzada com o pastor Hernani, você vai ver lá os milagres executados e está gravado aí, né? Então é uma demonstração de que Deus não opera só, não operou só no passado, Deus ainda opera hoje. A cura dele ainda é exercida ainda no nosso meio, no dia de hoje. Esses sinais seguirão, né? Esses sinais ainda seguem aqueles que creem. Exatamente. É para quem crê, né? Aí entra a fé novamente. O Igor que sempre fala aí sobre o calvinismo, então assim, é para quem crê, é para quem toma posse disso e quer viver essa experiência, né? Mas falando sobre calvinismo, sabia que tem mais fake news hoje em dia? Pois é, alerta de fake news, galera. Ih, alerta aí? Alerta de fake news. Além do calvinismo, que diz que só Deus vai fazer as coisas, a gente não deve interagir com ele, a gente também tem outra doutrina chamada cessacionismo. Isso é um perigo. Eles acreditam que cessaram o sobrenatural de Deus, ou seja, acabou. E perceba, se você for ler qualquer coisa, não leia, tá bom? Mas se você fosse ler, você ia ver que eles falam muito, porque precisava dos apóstolos, estava confirmando a pregação, sei que lá, textos muito bonitinhos. Mas todos vindo de seres humanos, não vem de Deus. Eles citam algum versículo fora de contexto, que eu vou ler aqui para vocês e já mostrar como é que não acabar o sobrenatural. 1 Coríntios, capítulo 13. Eles, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que dizem essas pessoas? Que veio o que é perfeito, a Bíblia, e o que foi em partes, que é o sobrenatural de Deus, será aniquilado. Mas deixa eu perguntar, Cleanderson, você ainda chora? Com certeza. Pastor, você ainda fica doente? Sim, claro. Ou seja, já chegou o que é perfeito? A gente já está no céu? Não. E para confirmar vocês, no versículo 12. No próprio capítulo 13 de 1 Coríntios já está lá claro. Responde. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Exato. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Então me diz aí, adolescente, acabou o sobrenatural de Deus? Claro que não, né? Não. Alerta de fake news aí para vocês. A gente tem vivido essas experiências assim todos os dias, né?
Claro. Como o pastor Jário sempre diz, enquanto alguns não estão vivendo nada, a gente tem vivido essas experiências assim de balde, né? As bênçãos têm sido derramadas assim, o sobrenatural, os nossos adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo, falando em novas línguas, sendo usados, sendo ministrados pelo Espírito Santo. Então, assim, a gente tem vivido essas experiências assim, mas isso é para aqueles que creem, né? Para que esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, é para quem crê e faz uso. Está abundante mesmo, né, no meio da igreja. E graças a Deus tem muita disponibilidade. Então, você ainda que está meio receoso ainda, então se entregue e deixa Deus trabalhar no seu coração, né? Aí o segundo ponto aí, o Igor Cleantes, ele traz aí o autor que ajudando os enfermos. Então, nós retratamos aí que Cristo ele cura, né? A respeito de cura, que Cristo ele cura os enfermos. Mas ele então não só cura, mas ele também ele ajuda esses enfermos. Então tem a diferença aí, então, de você, às vezes, derramar o poder da cura, mas Deus não só cura, ele também ajuda. Então ele tem a palavra ainda do físico, ele tem uma ajuda para você espiritual, físico, mental, quer seja onde for, mas dentro do seu ministério ele não só curou, mas como ele também ajudou, né? E o autor traz muito esse ponto aí. Ele traz um modelo em que nós devemos viver. E esse modelo que nós devemos viver é o modelo de Cristo, né? Que ele coloca aí que Cristo ele agia com compaixão em relação às pessoas doentes. Então, nos nossos dias de hoje também, isso não é diferente, né? Porque Cristo demonstrou essa ajuda lá, mas nos nossos dias de hoje também ele ajuda-nos. Ele não só cura, mas ele também nos ajuda. O interesse de Deus ele é com cada parte do nosso ser, né? Com o corpo, a alma e o espírito, né? Então, assim, Deus ele tem um desejo de alinhar todas essas coisas aí de acordo com o propósito dele. Então, assim, nós vemos que Jesus, a cada momento, a cada cura, a cada palavra que ele dá, o objetivo dele, além de fazer ou realizar aquela cura, é fazer com que a pessoa também entenda o seu propósito, entenda o seu chamado, entenda por que ela foi alcançada, qual o objetivo daquela cura na vida dela, né? Exatamente. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, por trás Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito. Então, por trás de toda cura, por trás de toda palavra ou ministração de Jesus, sempre havia um propósito, não é, específico naquelas pessoas que eram alcançadas por ele. Exatamente. E Jesus ele queria demonstrar que as pessoas poderiam confiar, né? Ter a fé, a convicção e ter a compaixão também como ele exercia. Mas que as pessoas deveriam confiar que ele poderia curar realmente, que as pessoas poderiam realmente ser alcançadas pelo dom de cura, que ele estava ali para fazer maravilhas e prodígios também no meio do povo, né? Às vezes a pessoa ainda nem tem a fé direito para ser curada. Mas o que acontece? A gente às vezes fica pensando tanto em pregar e como vai falar, só que a gente esquece que nossas atitudes gritam muito mais que muitas pregações. Exato. Então a gente ir auxiliando alguma pessoa que está enferma, ainda que não seja curada de uma vez, a gente ir auxiliando já é todo um testemunho que a gente está dando exatamente da compaixão de Cristo. Você está ajudando, exatamente. Às vezes a pessoa for orada, ministrada na igreja também por uma cura, mas a pessoa depende de uma medicação, depende de algo que você pode ajudar. Então, às vezes você tem a oportunidade de ajudar, fala assim, não, eu vou te ajudar comprando um remédio também. Às vezes a pessoa faz tratamento a longo prazo. Então, isso também é uma maneira de você ajudar a questão dos enfermos também. Fala assim, não, eu vou te ajudar nessa questão aqui. É o caso dos 4 amigos que levam aquele paralítico até Jesus. Exatamente. Né? Ele diz assim, a gente vai te acompanhar até você ser curado, né? Mas enquanto você não é curado, a gente vai estar aqui do seu lado, te acompanhando, te ajudando, te levando e não medindo esforços, né? Exato. Não medindo esforços. E como não medir esforços, né? Porque Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa. Imagina quando Jesus estava ali fazendo os seus prodígios, sinais, ou pregando, qualquer coisa. A multidão era muito. Então ele chega ali com um amigo, ali, 4, cada um segurando de um lado, aí 4 pessoas levando aquele paralítico, e eles não conseguiam entrar dentro da casa para que Jesus executasse a cura. Então o que eles vão fazer? Vai subir, abrir um buraco no telhado, vai descer aquele homem lá embaixo, então, para que Jesus pudesse executar a cura, né? E Jesus não vai só executar a cura desse paralítico lá em Cafarnaum, mas como ele vai olhar para os seus amigos, né? E ele vai falar assim, vejo que os seus amigos teve fé, né?
Teve fé porque veio no lugar certo. Como se assim, se tinha um lugar que você poderia ser curado, é exatamente esse. E se tinha uma pessoa que poderia curá-lo, é exatamente eu. Então, seja curado em nome outro momento em que Jesus elogia a fé, né? Exatamente. A fé daqueles homens. Eles não mediram esforço. Eles poderiam chegar até na porta, né? E falar, não tem como. Não tem, exatamente. Ou vamos voltar, vamos tentar uma outra vez, uma outra oportunidade. Mas não, eles fizeram algo que era totalmente improvável, né? Exato. Improvável. Eles subiram no telhado, eles abriram, fizeram um buraco, e Jesus ali no meio do culto, eles desceram aquele paralítico ali até diante de Jesus, para que aquele paralítico ele fosse curado, né? Enquanto muitos estavam na porta só como curiosos, né? Exato. Só olhando, só vendo, outros ali, muitos com certeza estavam ali só para criticar, né? Muitos com religiosos certeza, né? estavam ali para criticar, para ter alguma coisa para falar a respeito de Jesus, para ter alguma coisa para acusá-lo, mas impedindo, né? Muitos que queriam uma bênção, né? Mas aqueles homens, eles não olham para isso, eles não medem esforços, porque o foco deles, né, o alvo deles estava em Jesus. Então, se nós tivermos o nosso alvo em Cristo, se nós levarmos as nossas orações a Cristo, se nós levarmos as nossas necessidades a Cristo, se nós levarmos, né, os objetivos, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso lado a Cristo, se nós não desviarmos, né, desse foco, com certeza, aquilo que nós colocamos diante dele, ele vai transformar, ele vai fazer, ele vai operar um milagre. E esses amigos, podemos relatar que eram amigos de verdade, né? Porque ele se compadeceu daquele paralítico, né? Eles viu a necessidade daquele paralítico e que não tinha como ele chegar até Jesus, e ele se compadeceu, e eles foram lá, falaram assim, não vamos ajudar. Não teve só a empatia, eles teve também uma ação, né? Então eles se colocaram no lugar daquele paralítico, mas ele falou assim, não, eu estou sentindo a sua dor aqui, a sua dificuldade, nós vamos ajudar você também. Então eles teve a prática. Né? E eles perseveraram. Não foi tipo assim, não foi uma cura instantânea, por assim dizer. Eles chegaram, carregaram ele por não sei quantos quilômetros de distância, chegaram lá, viram toda a multidão, continuaram, arranjaram algum meio de dar a volta, levaram no telhado, abriu tudinho e apresentou ele perante Jesus. Exatamente. A gente às vezes quer tanto uma resposta na hora, rápido, do que Deus está falando, a gente esquece que ele é um Deus próximo da nossa vida. Então a gente persevera com ele, a gente ora todo dia, lê todo dia, vem aos cultos. Exatamente. E esse é um exemplo claro de como Deus agiu na perseverança deles. E provavelmente estava ali outras pessoas também que queriam ser curadas, né? Com certeza. Outros paralíticos, outros cegos, outras pessoas que queriam também serem curados por Jesus. Mas aquele dia eles foram curados porque Jesus viu no coração deles uma fé, né? Exatamente. Algo que levou a eles a fazerem uma ação, a se moverem de uma forma que os outros não se moveram. E eles saíram dali com a sua bênção, abençoados por Jesus. Foram alcançados mesmo, né? E essa questão de perseverança, que nós estamos falando que uma coisa vai complementando a outra, me fez até lembrar do texto de Gálatas, capítulo 5, que fala a respeito do fruto, né? É um fruto, né? O fruto do Espírito, mas que são complementados por várias coisas. Então, às vezes nós falamos assim, mas, poxa, pastor, eu não tenho essa questão dessa perseverança, eu não tenho essa questão da compaixão. Como que eu faço para exercer essa compaixão? Por meio da oração. Você pode suplicar a Deus e falar assim, Senhor, trabalhe o fruto do Espírito Santo em mim para que eu consiga ter o amor, para que eu consiga ter compaixão, para que eu consiga ter fé, bondade, longanimidade, compaixão. Aí Jesus vai começar a trabalhar o fruto do Espírito em você para exercer todas essas coisas. Porque uma coisa leva a outra, né? O mesmo Espírito Santo que dá a gente todo o poder de operar o sobrenatural em nome de Jesus, é o Espírito Santo que molda a gente. Exatamente. Então a gente fica, mas eu sou assim, eu sou assim. Tá bom, você pode até ter alguma natureza assim, só que você tem que lembrar que o Espírito Santo foi derramado sobre você para te dar uma nova natureza. Exato. Para transformar o seu coração. Então a gente tem os dons do Espírito, imagino que a maioria fala em línguas, é batizado no Espírito Santo. Então a maioria também tem toda a condição de viver o fruto do Espírito. Exatamente. Então isso é algo que nós podemos buscar, né?
se você não tem compaixão, se você não tem amor, pastor, eu tenho dificuldade de amar ainda. Isso não é vergonha você esclarecer isso para a sua liderança, para o seu líder, falar assim, eu tenho dificuldade ainda. Ou colocar diante de Jesus e falar assim, eu quero ter no meu coração esse amor. Amor ao próximo, né? Essa compaixão, exercer dessa compaixão, não só falar, mas exercer isso, demonstrar isso no meu dia a dia, cuidar das pessoas que estão à minha volta, né? E buscar assim, conhecer mais a história de Jesus, ler os evangelhos, né? Lê os evangelhos, faz o seu devocional, depois volta lá, lê o que Jesus fazia, lê toda a preocupação de Deus em enviar Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo de compaixão. Exato. Então, assim, se você quer aprender compaixão assim, na raiz, na fonte, né? Tem que entender essa compaixão, ela tem que nascer, ela tem que brotar a partir de Jesus. E se você tiver uma compaixão como Jesus teve, você vai ter uma genuína compaixão, né? Exatamente. Realmente aprendendo com Jesus, né? Não é nós que estamos ensinando isso, é Jesus que nos ensinou. A gente só está fazendo um papel aqui de discípulos realmente, transmitindo isso, sendo uma ferramenta para poder transmitir isso. Então isso tem que estar dentro dos nossos corações, né? Então, entrando aí no terceiro ponto aí, ele vai falar então agora orando pelos enfermos, né? Relata que ele curou, ele ajudou os enfermos, agora ele vai falar a questão das orações pelos enfermos. Então, hoje nós temos muita questão da oração aí, né? Hoje nós temos muito aí nos nossos cultos. Dificilmente tem um culto que a gente não chama lá na frente alguém para ficar de um lado pessoas que estão enfermas, doentes, que querem receber cura, pessoas que querem ser batizadas. Então, tem essa questão da oração. E essa oração eu vejo como o quê? Que não é algo que é exercido do homem, é algo que vem de Deus realmente. Então é colocado nessas orações o quê? O poder daquele que pode fazer, que é Jesus Cristo Nazareno, né? Então nós esperamos e confiamos nisso quando nós oramos para que as pessoas sejam curadas da enfermidade, né, Cleandro? Nós vemos assim, a própria preocupação das lideranças da igreja em fazer 2 vezes ao ano as cruzadas, né? Exato. Para que a gente não perca isso durante o ano, para que a gente possa ver casos assim mais sobrenaturais, para que a igreja consiga dar ênfase nesses movimentos de cura, para que a gente possa entender e ver o sobrenatural com os nossos próprios olhos, né? Isso. Porque às vezes a gente vê algumas situações assim, mas Jesus curou uma dor de cabeça. Não, mas aqui a gente vai ver Jesus curando paralítico. Jesus curando cego. Exato. Jesus curando de câncer. Irmãs que não podiam engravidar. Exatamente. Essas irmãs engravidam. A gente tem vários casos assim, né? O pastor sempre conta casos de irmãs assim. Então, assim, a gente tem vivido isso, essas experiências do sobrenatural constantemente na nossa vida, na nossa igreja. E nós precisamos também viver essas experiências. Exato. Também, né? No particular com Deus. Não ver só Deus fazendo o sobrenatural no próximo, né? Mas ver essa ação de Deus também em nós. Em nós. Isso é importante porque a minha filha mais nova, a Eloá, ela nasceu prematura. Então ela ficou internada na UTI muito tempo, né? E essa questão da oração é importante porque quando você vê algo que você já não pode fazer mais nada, automaticamente você vai colocar diante de Deus, porque você sabe que não posso fazer mais nada. E aí entra a passagem que Deus fala, Jesus fala bem assim, como o pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de nós, né? Então eu ali como pai naquela hora que a minha filha estava internada e ela poderia sofrer várias sequelas, poderia não sobreviver, eu só coloquei diante de Deus, falei assim, Senhor, faça o teu milagre. Eu exerci de compaixão para com Cristo. A gente fica totalmente impotente, né? Fica impotente, fala assim, Senhor, faça um milagre, execute um milagre, porque eu não sei mais o que fazer. Porque aquilo causa dor, porque é algo que faz parte de você, e você não sabe às vezes como lidar, e você sabe que Cristo pode fazer aquilo. E não foi só você que orou, né? Foi toda uma igreja orando. Exatamente. Às vezes a gente fica, o que a gente vai orar? O que a gente vai orar? Para gastar mais tempo com Deus. Espero que tenha muito adolescente pensando nisso, mas a Bíblia ensina muitas coisas para orar. Ensina para orar por autoridade,
pela nação, pelo sustento diário e inúmeras coisas, mas também pelos enfermos. Na igreja, na sua família, ou conhecidos, com certeza você conhece pelo menos 3 pessoas, vamos botar aí esse valor, 3 pessoas que você pode orar por ele e para os enfermos. Exatamente. E a Eloá hoje, ela cresceu aí, vocês estão aí acompanhando aí, hoje tem 7 anos de idade já, sem nenhuma sequela. Deus curou, ele tirou da UTI, graças a Deus. Depois de muito tempo ali internado, Deus tirou. Super saudável, né? É uma pipoca, uma pipoquinha ela. Então, tipo assim, é um milagre. Então, nós não estamos falando de algo que aconteceu e ficou restrito só na Bíblia Sagrada, na caminhada de Jesus. Não, é algo que acontece nos nossos meios hoje. Então, a oração, ela tem, através do poder do Espírito Santo, esse poder de curar realmente. E não só curar o físico, né? Não só curar o emocional, mas o psicológico, todas as áreas da nossa vida realmente. Voltamos então, aí tá mais uma demonstração aí de que Cristo ele executa a cura no nosso meio nos dias de hoje, né? Amém. Só para nós terminarmos, na carta que Tiago escreve, capítulo 5, verso 14, ele vai demonstrar aí questão de cura. Se tem alguém enfermo, ele vai falar, chama um presbítero e ore, unge com óleo. E nós vamos chamar um quadro agora para complementar, para nós encerrarmos então. Você sabia? Pai do Senhor, adolescente, Deus abençoe vocês. Muito importante esse assunto de vocês, estudando agora em Tiago. Por que a unção com óleo é importante? Porque é óleo, né? E por que é um presbítero que faz esse ato? Bem, primeiro é um ato de compaixão de Deus, né? De oferecer cura às nossas enfermidades. Então Deus estabeleceu um princípio, né? Que os presbíteros, porque é o presbítero? A palavra presbítero aqui não quer dizer uma pessoa somente que tem um cargo de presbítero. É um líder, né? Da igreja cristã, pode ser o pastor, o presbítero, o evangelista ou alguém a seu mando, para que possa orar pelos enfermos, né? Na verdade são os pastores da igreja, líderes da igreja, que têm a autoridade de Deus para orar e expulsar demônios, né? A premissa é que cada obreiro tenha de Deus autoridade para orar e expulsar as enfermidades e operar a libertação no nome de Jesus. A unção com óleo é usado para representar a manifestação do Espírito na cura, né? Já que o óleo representa o Espírito Santo, como também o óleo era usado naquele tempo para curar certos tipos de enfermidades. Então Deus pega um item, né, que representa o Espírito Santo, a unção com óleo representa a autoridade daquele que tem para orar, como também a cura que será efetuada. Deus usa esses símbolos para que canalize a fé da pessoa, para que ela possa materializar. O mesmo óleo que é real vai evidenciar a cura que também logo será real por meio da oração pela fé, através do poder do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, amo demais vocês. Voltamos então. Espero, adolescentes, que vocês tenham tirado as suas dúvidas aí, nesse último quadro aí, principalmente, você sabia, muito esclarecedor aí acerca desse assunto. E essa foi a nossa lição de hoje, né? Muito importante. Espero que essa palavra, que essa lição tenha tocado em nós. E eu gostaria de exercer, então, já que nós não podemos ficar apenas na parte teórica, eu gostaria de exercer Amém. isso. Então, você que está enfermo, você que tem alguém que está enfermo, você que pode estar, pastor, não estou bem, meu espiritual não está bem, meu mental não está bem. Eu gostaria que você colocasse no chat agora, neste momento, o seu nome, ou o nome de alguém que você quer que interceda nessa hora. E no final dessa lição nós vamos estar intercedendo aqui. Nós vamos terminar essa lição com uma oração de intercessão de cura ao teu favor, para que Deus possa executar a cura na sua vida e na vida daqueles que você conhece assim. Amém? Amém. Então o Igor vai ler a conclusão para nós. Nós iremos voltar, iremos terminar com essa oração em nome de Jesus. Conclusão. O sacrifício de Jesus na cruz tanto nos dá a salvação da alma, quanto nos traz a cura ao corpo. O poder dele é o mesmo para sarar os enfermos hoje. Como seguidores de Jesus, expressamos nosso amor e compaixão pelos enfermos com nossas atitudes e orações. Você vê como é que o cristianismo é uma questão de lógica. Você tem a nossa vontade humana, que é má, que é falha e desagradável, e tem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E ele opera na nossa vida e também na nossa alma para toda a eternidade. E é por isso também que a gente bota em prática a compaixão pelos outros. Exatamente. Então vamos orar então, para nós encerrarmos? Amém. Então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos por essa lição maravilhosa, Pai.
Sim, e queremos, ó Deus amado, Pai querido, não ficarmos só na teoria, ó Pai, só nesse conhecimento, ó Pai, nesses aprofundamentos que tivemos aqui. Mas nós queremos exercer, ó Pai, essa compaixão, este amor, esta fé que o Senhor nos ensinou, ó Pai, na caminhada do Senhor, ó Pai, aqui nesta terra. Deus amado, Pai querido, foi colocado os nomes, ó Pai, aí, ó Pai, no chat, Deus amado, Pai querido. Deus amado, foi colocado, ó Deus amado, pensamentos, ó Pai, no coração, nesta hora, ó Pai, desta manhã. Pai, eu quero interceder ao Senhor, ó Pai, pela Tua cura, Jesus amado, Pai querido. Seja ela, Pai, física, mental, espiritual, Deus, quer seja onde for, ó Pai, o motivo, Pai, que essa pessoa pediu, ó Pai, essa oração nesta hora, Pai. Nós queremos, ó Pai, proclamar a cura, Jesus, sobre esta vida,Pai, para que o Senhor, ó Pai, exerça a Tua cura nesta hora, em nome de Jesus, Pai, e que não seja louvado o nosso nome, mas o nome do Senhor seja louvado e engrandecido sobre essa vida nesta hora, dos testemunhos que serão contados, ó Pai, nesta manhã de domingo, Pai, através dessa oração e dessa lição que o Senhor executou, o Teu milagre, Pai, e a cura do Senhor sobre esta vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor exerça em nós, ó Pai, exerce em nós, ó Pai, o ministério perfeito do Senhor, em nome de Jesus. Nós assim te oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora também chegou um momento muito importante da nossa aula, de nós ajudarmos aí o reino do céu através das nossas ofertas. Então, você que trouxe sua oferta aí, você que tem os nossos meios aqui de ofertar aqui na casa do Senhor, né, Igor? Tem o PicPay aí, está aparecendo na tela aí. Tem também o Pix aí, né? Você também que está em espécie aí, você pode trazer no culto à noite também, ofertar na casa do Senhor. Temos também a campanha aí dos 1000 valentes, né, Cleantes? Um momento muito importante para nós aqui, que nós estamos ansiosos e temos fé que nós conquistaremos esse espaço aqui. Então, Amém. Não deixe de participar, de ajudar. Oferte ao Senhor, vamos ofertar com alegria, com amor e dádiva no coração, em nome de Jesus. Então vamos lá ofertar nessa manhã, em nome de Jesus. Ele está passando, santo, santo. Ele está passando, santo, santo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E venha o teu reino, e abre os céus e venha, e abre os céus e venha, e abre os céus e venha. E todos cantam santo, santo, santo. Cantam santo, 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 e todos cantam santo, santo. Tchau, adolescentes, fica na paz, um bom domingo. À noite estaremos aqui em nome de Jesus.